Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora é play de verdade. Aquela conversa que antes era A2, hoje A3. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que nós vamos viver hoje aqui. É óbvio que o maior de todos os convidados, nem podemos chamar de convidado. É tudo por Ele, para Ele. Então, glória a Ele para sempre. Não é isso, meu irmão? É isso sim. Deus seja louvado pela sua vida e pela abertura dessa porta que você decidiu abrir para nós entrarmos aí, estarmos juntos nesse tempo tão importante. Bom, como a gente já estabeleceu como cultura para esse podcast, vamos começar mencionando um texto bíblico, ministrando algo para que sirva para a sua vida, para o seu coração, para a sua casa. Hoje, aqui agora, eu quero ler 2 versos do Salmo de número 13, estiveram na minha devocional de ontem e muito me abençoaram. Versículo 1 do Salmo 13 diz: Até quando, Senhor, para sempre se esquecerás de mim? Até quando esconderás teu rosto de mim? Esse é o primeiro versículo. Vamos ao último, ao versículo de número 5 e 6, penúltimo e último. Porque eu em tua misericórdia tenho confiado e o meu coração se regozijará em tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Aleluia. Então, vamos lá. No primeiro versículo, o salmista está dizendo: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? E no último versículo, cantarei ao Senhor, porque tem me feito muito bem. Não são pessoas diferentes, não são salmos diferentes. É a mesma pessoa, o mesmo salmo, em 5 versículos, colocando expressões completamente diferentes. Eu quero declarar sobre a sua vida que durante esse podcast vão ser os seus 5 versículos para mudar de um estado de angústia, de agonia, para um estado de certeza que Deus tem te feito muito bem. E é isso aí. Meu Deus, só precisam de 5. Ele é lindo e ele faz maravilhas. Eu quero dizer que essa roupa um pouco mais brilhosa tem uma razão. Tem uma lógica, porque eu estou hoje recebendo aqui, junto com meu irmão, uma mulher que brilha. Bom, eu acho que com as dicas não vai ficar difícil. Além de brilhar, ela é filha do pastor Bonifácio. Uma lenda. Filha da irmã Maria, esposa do Paulinho. Agora a lista cresce, hein? Ela é mãe da Maria Júlia, ela é mãe do Benjamin e ela é mãe da Ana Bela. Eu estou falando da pregadora mais sorridente, mais querida do Brasil. Olha o sorrisão dela, Raquel Lima! Gente, depois dessa apresentação, vou ser obrigada a brilhar. Vocês não estão entendendo? Que alegria. Ela brilha desde do olhar, ao sorriso, ao coração, à conduta, à generosidade. Amém, obrigada, Raquel, por estar aqui com a gente. Eu que sou grata. Olha, é incrível. Eu falei que eu tô me sentindo uma leoa na cova de Daniéis. Não, gente, você não tem noção do que é o amor e a honra poder estar aqui. Pensa numa alegria. Esse podcast quer deixar isso claro, câmeras. Claro. Isso aqui, tem minha oração também nisso, tá? Ok. Porque nós já orávamos por isso, nós já desejávamos isso. E vocês não estão entendendo. Isso aqui não é um podcast. Isso aqui é um seminário, isso aqui é um treinamento, isso aqui é um ensino, isso aqui é uma instrução do céu pra tua vida. Amém, que assim seja. Agora, posso já, por mais que esteja no começo, por favor. Já que você está aqui, o mínimo que você tem que fazer é se inscrever. É se inscrever, é dar o teu jeito, é se virar, enviar. Olha, isso é pra... mestra no negócio. No mínimo. Tá no começo, não interessa. Você vai enviar esse vídeo pra no mínimo 100 pessoas, pra começar. Senão não surte efeito na tua vida. Aquelas sentiu, né? Sentiu que a irmã é bem pentecostal. A irmã é pentecostal da net. É uma coisa assim poderosa. E aí, Eduardo? Gente. Pode, irmão, receber Raquel Lima. Ah, Deus. A gente está super feliz de te receber, desde já, muitíssimo obrigado. Amigo, eu amo vocês. Eu tenho certeza que a sua vida, mais uma vez, vai transbordar e vai ser uma bênção. Por favor, Senhor, nem que seja por pena. E por falar nesse transbordo, Raquel, é claro que internet e redes sociais hoje fazem parte, eu diria,
da vida da maioria dos pregadores como uma forma de transbordo ministerial. Verdade que não necessariamente todos, alguns ainda não levam tanto jeito, ou não fazem tanta questão, ou são um pouco mais resistentes à ideia, mas a grande maioria dos ministros do Evangelho hoje tem entendido a necessidade de se posicionar na internet, tem entendido o quanto isso é importante e tem visto isso como, de fato, usando essa expressão, um transbordo ministerial. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a sua relação com a internet de uma forma geral, com as redes sociais, com o público, Brasil e mundo afora, de uma forma geral, para depois a gente falar um pouquinho sobre essas interações mais específicas, mas de uma forma geral, como é que você entende sua relação com a internet, ministerialmente falando, e a importância dela de uma forma geral, seja para um crente comum, seja para um ministro do Evangelho hoje em dia? Sim. Primeiro, eu amo essa área. Eu sou apaixonada por comunicação, sempre amei, desde o tempo do jornal, né? Eu me lembro que meu pai comprava jornal e aí eu procurava ter jornal, meu pai me dava a parte que eu poderia ler, né, que dava para ler, e eu sempre amei, sempre, desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive esse incômodo santo de por que o crente ele tem que estar inserido em uma área e outra não pode, porque não é a área do crente, não é de Deus, é coisa do diabo. Isso sempre me incomodou. Inclusive televisão. Lá em casa eu cresci sem televisão, não podia televisão, porque televisão era pecado, televisão era do diabo. Até que nós fomos crescendo mais um pouquinho, meu pai começou a esclarecer. Então, ele sempre foi um homem, já dorme no Senhor faz 20 e poucos anos, mas ele sempre era um homem à frente do tempo. Então, ele dizia que o lugar do crente é exatamente aonde Deus quer que ele chegue, aonde Deus quer que ele entra, né? Que ele possa fluir ali. E eu ficava com essa coisa na minha cabeça, por que a televisão é do diabo? Por que um crente não pode estar lá dentro fazendo algo para Deus e para a glória de Deus? E aí passa o tempo, sai a televisão, né? E hoje é a internet. E para mim, amigo, de verdade, amigos, irmãos, para mim é crucial um crente estar inserido na internet. Porque tem coisas, momentos, situações que o ímpio ou o não crente, ele não vai acessar ou ele não vai à igreja. Mas um vídeo, como eu já recebi diversos testemunhos, um vídeo que chega até ele, seja um podcast, seja um corte de uma palavra, seja uma caixinha de pergunta, vai de alguma forma fazer com que ele se achegue a Jesus, com que ele conheça o Senhor. E essa tem sido, de fato, assim, antes do altar, na igreja em si, esse tem sido o meu púlpito, porque eu entendi que esse é o desejo do coração de Deus, alcançar vidas. Antes de alcançar o crente, o meu desejo, posicionado na internet, é alcançar aquele que precisa conhecer a Jesus. E você não tem noção do tanto de gente que a gente conhece que fala, recebi um vídeo teu, olha, eu sou espírita, olha, eu sou budista, olha, eu sou kardecista, e eu amo os teus vídeos. E é aí que o evangelho entra, é aí que Jesus entra. E esse é o meu conselho. Para você que serve a Deus, para você que é um homem de Deus, mulher de Deus, para você que tem um ministério, se posicione. Antes era só TV, antes era só jornal, e hoje é a internet. Então, se é o altar ou o púlpito que Deus se utiliza para que o nome dele seja glorificado, então por que não nós estarmos lá posicionados? Muito bom. É isso. E tá falado. Meu Deus. E no momento que a Raquel ela fala, especialmente assim, olha, o crente ali me desperta a questão de que precisa ser crente, né, para estar ali. Sim. Eu vou tentar colocar. Um dia as pessoas me disseram assim, academia não é lugar para crente. Disseram para mim. E eu respondi assim, não é lugar para meio crente. Uau. Porque eu tenho que considerar que para quem é meio crente, talvez alguns lugares, não propriamente academia, eu quis fazer um trocadilho com pessoas cujo ambiente definem ele. Uau. Então, qualquer ambiente será perigoso, e um ambiente onde, de alguma maneira, o corpo esteja mais exposto, ou, no caso da internet, né, milhões de informações, isso acaba mexendo com essa pessoa. E o que eu percebo hoje, Raquel, é que os meios crentes estão se perdendo na internet. Às vezes se revelando, né? Perfeito. Né? Porque eles têm dificuldades, talvez, com a ideia do humor, tenham dificuldades com a ideia de gravar um vídeo de edificação, mas se sentem muito confortáveis para caminhar pelos trajetos da maledicência, da fofoca, da acusação e até do ódio, que era algo que até pouco tempo eu achava meio, será? E hoje eu sei que não é será, é real. É um fato. Então, a pastora Raquel é uma mulher que usa o termo, eu estou posicionada na internet.
E eu queria devolver isso para você. Você, em algum momento, ali nos seus vídeos, no seu trabalho, você percebe essa presença negativa de pessoas que não estão posicionadas espiritualmente para a internet? Total. Não estou dizendo do descrente, não. Estou dizendo do que está dentro de um contexto evangeliquez, Isso. mas não está posicionado. Total. Pastor Helena, pastor Eduardo, amigos, é tão louco. E o que você falou é real. Você não imaginaria que poderia existir o ódio. Sim. Você pensa, não, como? É crente. Tá ali com a Biblinha, a Bíblia da mulher, indo pro culto. A Bíblia do varão, do ministro, indo pro culto. E assim, a pessoa ela se acha no direito, pelo fato de estar por trás de uma tela, de te xingar, te humilhar, te ofender, e imaginar uma coisa a teu respeito que não seja a verdade. Sim. E ela tem essa coragem toda, simplesmente pelo fato de estar atrás do celular. Isso é tão sério. E eu não sei quem disse essa frase: quer conhecer alguém, dê poder a ele. Isso aqui, infelizmente, se É um tornou... tipo de poder. Tipo de poder. Se tornou um poder, uma arma, podemos dizer assim, que as pessoas estão, de fato, se revelando. Elas só precisavam de um palanque, elas só precisavam de um microfone, de um espaço para falar, para destilar o veneno. E é onde eu falo que eu me posicionei, porque eu olhava certas coisas, eu via certas coisas, e eu ficava desesperada, dizendo: Deus, como pode? Como isso? Como aquilo? Eu me lembro que eu comecei a me posicionar na internet sendo líder de adolescentes, jovens e adolescentes. E eu via os filhos dos crentes seguindo uma galera que eu dizia: não, gente, não é possível. Não, Senhor. Aí o Espírito Santo falou para mim: então, essa geração de agora precisa de uma referência digital. Se você não estiver lá, eles vão consumir quem está. Eu falei: então, sim, Senhor, se isso falou com vocês, te abençoa, te Amém. confrontou. Posso compartilhar com você uma frase sobre isso? Uma das frases que eu digo às minhas alunas, né, é quando falo sobre o ministério feminino, especialmente no Mulheres no Púlpito, eu digo: no jardim, ou você fala ou a serpente fala. Meu Deus, eu não tenho nem mais o que falar. Então Eva respondeu após a serpente falar, quando na verdade a voz de Eva poderia ter vindo antes. Então há um cenário, e se nós nos calarmos, Acabou. outros falarão. Então aí é quem eu quero ser no jardim. Meu Deus do céu. E eu acho que está muito claro, eu falei até recentemente sobre isso também, numa mensagem, num momento assim, de estar falando num evento de muita expressão. Eu sabia que isso iria reverberar bastante. Como essa omissão, ela de fato dá voz. Muito. É um movimento automático, né? Uma omissão aqui, uma vocalização acolá, né? Inclusive em relação a alguns temas que são completamente, ou deveriam ser completamente, do nosso domínio. Sim. Uau. Né? E é tão absurdo que as pessoas que estão decididas a se posicionarem na internet, elas têm coragem, inclusive, de falar sobre temas que não são do domínio delas, só porque aquilo é uma bola que está quicando. É isso. Né? Sim. É Então, isso. por exemplo, a gente fala fé, né? É fato, ok? Isso aqui, por favor, não é nada pessoal, mas é fato, né? Que você vê hoje um número grande de treinadores de performance, né, de coach, que eles já estão miscigenando o discurso coach com o discurso de fé. Alguns deles de verdade até têm fé, e eu não quero ser injusto, né? Sim, uma Existem vida, alguns né? treinadores de pessoas que são homens de fé. Mas a verdade é que muitos deles não têm absolutamente vivência, experiência alguma de fé, mas enxergaram um nicho. Quando de repente se tornou um discurso muito repetitivo ou não tão interessante, até porque o material que se tem a respeito de treinamento pessoal é um material muito escasso, a verdade é essa, né? Existe muita repetição de algumas matrizes que foram produzidas no exterior por alguns grandes treinadores e basicamente se vive de reprodução disso. Existe muito pouca evolução ou desenvolvimento científico e intelectual a respeito disso nos últimos anos. Então, quando isso começa a se tornar um lugar comum, o que muitos deles enxergaram? Que se você inclui o elemento fé, você ganha uma amplitude, uma potencialização do discurso do treinamento pessoal. E alcança a maioria, o que está em alta hoje. Exatamente. Né? Então, assim, você vê pessoas falando sobre fé sem experiência de fé,
Pessoas falando sobre dons espirituais. Eu ia lembrar disso, né? Espirituais. De um filósofo. Há grandes filósofos hoje no Brasil que são competentes ao extremo naquilo que fazem. Incríveis, inclusive. Falando sobre batismo no Espírito Santo. Agora quer falar de línguas? Né? Não. De línguas estranhas. O manto do pandeiro é com a gente, filho. Mas agora você entende por que eles estão falando? Sim, porque a pergunta talvez seja, né? Na ausência? Nós temos, e aí agora fazendo uma meia-culpa, a gente teve, né? Eu acho que hoje isso está melhor, um pouco de dificuldade e demorou um pouco, fomos um pouco letárgicos para a construção de uma teologia pentecostal, né? Algo que se expressasse de forma mais científica do ponto de vista da teologia, né? Para poder explicar isso um pouco melhor, né? Sair apenas da experiência para poder construir teologias. Mas hoje já se tem algo bastante robusto nesse sentido, só que as pessoas não estão falando. Então, quando os teólogos pentecostais talvez não estejam tão devidamente posicionados, essa especulação sobre o que é o pentecostalismo ou a experiência espiritual, ela está na boca de quem quiser falar. Uau. Né? E aí a gente vê, só esse é um exemplo dos tantos onde a gente vê quando não existe um posicionamento de quem tem o lugar de fala, as pessoas vão tomando essas posições, a Deus dará. Né? Mas a Raquel é excelente para falar disso, porque ela é bem descolada, ela é maravilhosa. O Eduardo pontua uma vacância que existe. Ponto. Eu quero fazer um contraponto. Eles são intrometidos. Também, claro. Eles são sem noção. Sim. Porque eu, me colocando, né, no lugar que estou, às vezes eu estou na casa de Isabel dando testemunhos de milagre, por exemplo. Eu paro, quem me acompanha sabe disso, e faço uma referência aos médicos. Sim. Eu digo o quanto eles são maravilhosos. Sim. Eu sou testemunha, já vi? Você já viu falando isso? E de fato são. São maravilhosos. Isso. Essa semana, uma irmã deu um testemunho lindo sobre cura de câncer. Eu mencionei o INCA, sabe? Profissionais incríveis trabalhando no Brasil com algumas restrições, algumas dificuldades, fazendo um trabalho de ponta que você não vai encontrar gratuito, por exemplo, não vai encontrar na América. Então, eu acho que falta esse respeito com a gente. Né? É uma intromissão você querer falar de algo que você não conhece. E como você está sempre com as caixinhas de pergunta lá, Raquel, você percebe que existem pessoas que pensam que sabem sobre a nossa vivência, até as coisas pequenas mesmo, cotidianas, mas não tem a menor noção do que se passa nesse mundo aqui. É muito sério. É igual quando alguém fala assim, pastora, a missão é árdua, né? Eu falo, não sou missionária. Não, eu não posso. Pastora, é uma falta de respeito. Uau, que dignidade, eu falar que o ministério itinerante é missão. É um vexame falar isso. Não. Como diz o meu Benjamin, é papo de um daiá. Não, eu não sou missionária. Sim. Eu sou alguém que acredita que Deus chamou, porque de fato me chamou no ventre da minha mãe para propagar o evangelho, né, do meu jeito, da minha essência. Sim. Mas eu não sou a missionária que está lá dentro. É missão, Raquel, de tarefa. É isso. Mas não de missão. Entendi não, perfeitamente. Missão. E aí, porque a pessoa olha para cima e fala, olha, muito difícil, muito árduo. Não é fácil. Mas não é esse árduo que você está falando, não é. Eu não posso. Então eu desmereço todo o missionário, a família que está na missão, a missionária que nós amamos, Kellen Gaspar. Gente, pelo amor de Deus. Não é fácil. Por exemplo, quando eu vivi, comentando agora com o pastor Eduardo, antes de começar, 5 dias de ministração, cada dia em um estado, cada estado na sua temperatura, um dia 9 graus em um lugar, outro dia 36 graus, e aí me acarretou uma alergia terrível. E aí, uma pessoa para mim, no último dia, pastora, eu imagino. Olha, é difícil, né? Eu falei, não, tu não imagina, não. Cada um no seu lugar, você não imagina, não. Porque você não dorme, você não descansa, não tem só o cansaço físico, tem o cansaço espiritual, tem a entrega, tem ali o povo. Você está ali para servir a noiva de Cristo, está ali para servir o povo. Então é um cansaço dobrado. Mas, entendeu? É cada um no seu lugar. São vivências diferentes. É simplesmente entender a área que cada um foi chamado, reconhecer e falar, olha, isso aqui cabe ao pastor Eduardo, isso aqui cabe à pastora Helena, isso aqui cabe à pastora Raquel, isso aqui, não é a minha área, mas eu imagino, ou senão vou trazê-los aqui para falar com mais propriedade. Eu acho que seria, E isso transpassa a questão ministerial, né? Isso é uma questão de grandeza do mestre, né, do doutor, da pessoa. Não precisa ser religioso, mas se você quer falar de uma religião, você pode falar como um observador. Pronto. Você não está dentro daquele contexto para você poder discorrer sobre questões muito profundas sobre aquilo.
E a gente precisa ter essa honestidade. Só que você jogou um gancho aí que eu não vou deixar passar de jeito Por favor. nenhum. Né? Por 3 favor. pregadores à mesa, a gente Amém. precisa ter a grandeza de falar um pouquinho sobre esse tema que você lançou aí, quando você disse assim, não é igual a missão, né? Do missionário. E tem uma questão que a gente tem que considerar, Raquel, com maturidade e verdade, que a Bíblia diz o seguinte, o obreiro é digno do seu salário. Isso. Quando nós saímos para uma sequência de viagens, ali tem um ministro, mas ali também tem um trabalhador. Sim. Então, algumas vezes, você também, além da sua posição de ministro, precisa se esforçar um pouco mais pela sua condição de trabalhadora. Sim. De mãe, de pai, de pessoas, às vezes, que pelo ministério já contratou funcionários, porque tem ministérios hoje, né, como os nossos, Sim. que já envolve outras famílias. Sim, muitas. Pessoas que a gente vai e, ao retornar, precisamos dar a elas o salário também delas para que elas possam manter seus filhos e casas. Isso. Então, às vezes, eu fujo de alguns vídeos dolorosos do tipo como eu estou sofrendo aqui, porque eu não estou sofrendo unicamente para cumprir uma missão como pregadora, mas uma missão como pessoa trabalhadora. Uau. O meu marido, quando ele dirigiu 12 anos pelo país, né, me levando de carro, ali estava o marido, ali estava o pastor, mas ali também estava o trabalhador. Uau. Alguém que precisa voltar e cumprir seus compromissos. E cumprir os compromissos, inclusive ministeriais, Sim. de funcionários, de pessoas que estão com a gente. Algumas vezes a Raquel trabalhadora precisou puxar o fôlego e dizer, eu tenho que continuar, esticar mais um pouquinho, de repente aceitar um trabalho diferenciado até, né, num horário que eu queria estar dormindo, porque eu tenho compromissos. Já precisou fazer isso? Ontem mesmo. Uma irmã mandou assim pra mim, pastora, na caixinha de perguntas, você já pensou em desistir? Eu falei, antes de começar. Há 10 minutos atrás. Porque isso é fato. E isso está entranhado dentro da gente, né? Deus nunca chamou um desocupado. Todos na Bíblia que Deus chamou e levantou, deixou alguma coisa. Tinha alguma coisa para deixar, né? Tem uma galera agora que tá assim, tentou de tudo. Vou ser pregador. Olha, tentei, fiz faculdade, fiz isso, fiz curso disso, fiz curso daquilo. Eu vou ser um pregador itinerante, eu vou ser um cantor, eu vou tentar. Não é assim. Todos que Deus chamou, tinha alguma coisa para deixar. Sim. E às vezes eu me vejo assim, cansada, né? Fisicamente. E eu falo, não, eu vou... Esses dias eu, assinando o livro, autografando o livro, e aí formou uma fila e o irmão falou assim, olha, ela vai atender só mais 10. Eu falei, oi? Ela atende só mais 10, depois ela para. Eu falei, quando? É a Xuxa quando descer da nave? Eu falei, meu irmão, eu estou aqui a serviço. Sim. É o meu trabalho. Especialmente esse momento, né, Raquel? Já passei por isso. Que é o momento da assinatura do livro, né? Da dedicatória. Sim, né? sim. Você termina o seu trabalho espiritual, do qual você tem o seu justo salário. Pronto. Mas ali, naquele momento, você é escritora. É isso. E algumas vezes, além do amor, do carinho, porque é um momento muito gostoso. Sim. Mas quando você está um pouquinho descansado. Às vezes, quando você está muito cansado, é um momento de desgaste. Você tem que lembrar um nome, escrever. Eu não consigo mandar um tchau, né? Eu me dedico ali escrevendo alguma coisa. Mas algumas vezes o livro a mais da escritora cansada é a responsabilidade de uma trabalhadora que precisa honrar com o editor e com os funcionários. Agora você percebe, Eduardo, pastora Helena, que hoje, o que você vive hoje, o cansaço de assinar ali, é fruto da Helena que vendia, do Eduardo que trabalhava no posto. Claro. Então você fala assim, rapaz, eu fui treinado para estar aqui. Sim, sim. eu não dormi e acordei aqui. Da empresa de DVD, da pastora que vendia bolsa, roupa, tudo. Isso. Só não vendeu o pastor Leomar porque é amor ao marido. Não, é porque ele dirigia a Kombi que levava os produtos. Você tá entendendo? Eu dá vontade de falar assim... Você percebeu que ninguém cogitou a possibilidade de ser por não ter quem quisesse comprar. Porque tem, há poder no nome. Guarda o meu marido, tá Jesus. Guardado, tá guardado. Mas assim, você entende que tem uma geração de agora, que eles estão muito fast food. É uma galera que eu falo que é feita na incubadora, né? Sim. Que dorme, acorda e já é. Dorme, acorda e já faz. Dorme, acorda. E não aguentaria essa rotina de trabalho, porque não conhece nenhuma rotina de trabalho. Uau. Não tem uma história, né? Não tem uma raiz, não tem uma estrada. Eu falei pro irmão, meu irmão, deixa eu só te explicar. Eu ficava em pé de 8h30, 9 da manhã,
até 19 horas, dependendo. Se a cliente fosse no centro de Nova Iguaçu, rodasse e depois fosse pro salão, que era em Belfort Roxo, então eu tinha que esperar ela até umas 8 da noite. Então, não, isso aqui, você pode ficar em paz. Tô cansada, Eu dou conta. tá difícil. Está. Eu quero levantar uma bola que eu não posso deixar passar. De fato, nós vivemos isso. Quem te ama entende o teu cansaço. Sim. Quem não usa o ministério que Deus te confiou como algo só para consumir, mas ama o que você carrega, entende seu cansaço. Porque tem um dia, pastora, tem um dia que você fala, hoje não dá. Hoje eu não aguento. Aí alguém, sempre tem, né? Eu não acredito que alguém faça isso gratuitamente. É funcionário do diabo, ganha salário, tem uniforme, tira férias. Não, de graça não é. Carteira assinada. Então, coisa séria. Sai de férias, vende as férias. Sim. Não, de graça não é. Que fala, subiu pra cabeça. Acha que é alguma coisa. E não. Ela não ama você. Ela só ama o teu sim. Ela não ama o ser humano, não ama a tua humanidade, não ama o irmão, o servo. Ela só ama aquilo que ela pode consumir de você. Eu preciso. Por isso o amor acaba. Uau. Né? Porque o amor não acaba. Então, por isso que o amor acaba. O verdadeiro, né? Uau. O que vem de Deus. Esse é incrível. Eduardo, já dá para marcar a próxima também? Eu já tô querendo. Porque tá muito bom, hein? Tá Que bom isso, demais. gente. Aleluia. Sério. A gente falou... Eu falei aqui sobre... A minha primeira pergunta sobre... Para você falar um pouco sobre a internet em dimensões gerais. Mas fato é que, sendo um pouco mais específico, nós poderemos aqui facilmente elegê-la como a rainha da caixinha de perguntas. Põe uma vinheta de palmas aí. Eu amo. Eu acho que esse título amigo? seria muito digno. Então, fechou. Extremamente digno. Eu E gosto. eu não abro tantas caixinhas quanto você e nem sou tão competente para responder. Não faça isso. Mas quando eu abro, eu digo, às vezes em algumas de púlpito, eu digo que é uma das experiências mais interessantes que existe, sob muitos pontos de vista. Né? Caixinha de pergunta é um negócio fantástico. As pessoas não acreditam que seja real, que tem alguém de fato que faz uma pergunta. Mas justamente por isso, porque ela é um extrato, né? Uma forma de você observar ali de maneira resumida e simplificada um pouco do todo do que é a igreja brasileira, né? Pensamentos, posicionamentos, tipos de dúvida que estão na cabeça das pessoas. o relativismo, né, que a gente desconhecia algum tempo atrás. Exatamente. E assim, dentro desse mundo, né, de caixinha de pergunta, você ainda se surpreende muito com algum tipo de pensamento ou de posicionamento? Se te surpreende, o que mais te surpreende que ainda esteja ou que esteja na cabeça das pessoas do outro lado da tela? Amigo, a falta de relacionamento com Deus é absurdo. É absurdo. Porque assim, nós viemos de um berço cristão e desde que mundo é mundo, eu sei que vida com Deus é oração, leitura da palavra, jejum, perdão, evangelho. No mínimo, né? Você trilhar ali o caminho. O tanto de gente. Vou botar, de 10 perguntas, 9 é como eu descubro o meu propósito. Não sei se você já recebe isso. O tempo todo. Como eu sei meu propósito? Como eu descubro para o que eu fui chamado? Aí eu falo, deixa eu abrir os búzios. Deixa eu pegar as cartas. Porque a borra de café. Não, a pessoa não quer consultar o Senhor, ela quer uma resposta sua. O que eu faço do meu futuro? Estou namorando um rapaz, ele me deu uma tapa. A minha vontade é falar, casa para apanhar mais. O que é isso? A pessoa não consulta o Senhor. É inacreditável, né? Parece brincadeira. Ela não pergunta ao Senhor. Quando eu sei que Deus me respondeu? Aí eu dá vontade de falar, pergunta pro capeta. Porque é absurdo. O tanto de gente que está no culto, que vai à igreja, mas não se relaciona com aquele pela qual ela está indo prestar o culto. Não tem, amigo, tempo de oração, tempo com Deus. Não tem. Isso ainda me choca. Que você pensa assim, deixa eu entrar no perfil para ver se tem 10 anos de idade, se tem 13. Não, como diz meu pai, gente de bigode. Adulto. Uma pessoa que você fala assim... Ou seja, assim, a imaturidade é um traço muito comum de você perceber, né? Muito. A primeira, a imaturidade, a falta de relacionamento profundo com Deus. E segundo, o tanto de gente que está equivocada acerca de sucesso. Ok. O quanto as pessoas estão equivocadas, e agora eu estou falando para a minha turma, para as mulheres. O tanto de mulheres que estão perdidas, pastora Helena, com certeza você não só percebe como atende pessoas assim. De mulheres que acham que sucesso é visibilidade. Que acham que sucesso é sair de casa. Que acham... Hoje as mulheres, as donas de casa, estão perdidas em relação a se, de fato, elas estão tendo prestígio em estar ali dentro, cuidando do filho,
fazendo comida, cuidando do marido. Elas se sentem humilhadas, como se fosse uma vergonha isso. Então, esses dois, para mim, está sendo de fato uma... Se sentem diminuídas. Muito. Muito, e é absurdo. A quantidade. A questão da imaturidade, para mim, realmente é uma coisa que sempre Assusta. surpreende muito pelo volume, né? Pronto. Pelo volume e por você perceber que são pessoas que claramente já estão nessa condição há muito tempo. Ou seja, elas já passaram e muito do tempo de maturação. Uau. E não amadureceram. Elas permanecem imaturas. E essa imaturidade, acho que ela se desdobra, né, para vários outros comportamentos, né? Isso. Que decorrem da imaturidade, como, por exemplo, você perceber a necessidade de tocar em alguns pontos supostamente sensíveis para poder levantar algum tipo de polêmica, de serem desagradáveis em algumas perguntas, Sim, sim. né, de especularem de alguma maneira ou tentarem realmente te dar aquele catuque, né, pensando que talvez você tenha alguma coisa a esconder, ou que eles vão conseguir desvendar alguma coisa que você está camuflando ali. Mas essa imaturidade aí, ela é regada de maldade. Muito. Claro, sem dúvida. Claro, não é a imaturidade do eu não sei meu propósito. Não. É surreal. Por isso que eu disse, elas se desdobram, né? Isso, e desdobra, e aí o nome da primeira dobra é malvado. Malvado. Como diz a Nana. Não tem absurdo. dúvida. Ele já faz uma pergunta como se dizendo, eu vou jogar uma casca de banana. Com certeza. Pro Eduardo. O que você acha? Eles perguntam assim, o que você acha de tal assunto? Sim. E, inclusive, sobre coisas como o Eduardo falou agora, que mexe com sentimentos, né? Muito. Com certeza. É pra machucar. Sim. Não é? E essas pessoas, né? Nós três aqui tivemos profunda, né? No caso da Raquel, ainda tem, né? Profunda vivência no dia a dia da igreja local. Sim. Né? Digo a Raquel, sim, e não eu e a Raquel Lima, sim. que eu e a Raquel Lima estamos exclusivamente no ministério como evangelistas. A Raquel ainda é uma pastora também local, né? Mas o fato é que todos nós temos essa ciência. Então, a verdade é que esses comportamentos que hoje a gente vê nas caixinhas de pergunta são os mesmos que a gente via na reunião de adolescentes, no grupo de jovens, né? Isso não mudou. Ou seja, é apenas uma maneira de expressão, é um palco de exposição diferente, mas são sentimentos, emoções e traços de maturidade que fazem parte da vida do crente há muito tempo. Então, essas pessoas que estão causando problema na internet, elas também estão causando problemas dentro dos seus ministérios, departamentos, igrejas locais, estão perturbando seus pastores também. A diferença é que a gente pode olhar a pergunta e simplesmente não responder. Pronto, já o amado do pastor local não está com essa vida lá, né, para ele cuidar. E ele não tem o que fazer. Não. Né? Aonde eu vejo um pastor, eu oro por ele. Estou te falando sério. Porque tem uma galera que acha que ser pastor é um... Não sei, passa pela mente dele. Um prêmio no sentido de um brinde. E não um prêmio no sentido do que Paulo falou, né? Louvo ao Senhor que me considerou fiel me chamando para o ministério. Pronto. É prêmio nesse nível. Mas não é um mimo. Não é uma gracinha, vai lá ser feliz. Não. É o status, pronto. Isso, perfeito. O pastoreio, para alguns, é o status. Me respeita porque eu sou pastor. Sim. Mas quando você vê a galera que leva a sério o ministério, a vivência, o cuidado, a ovelha. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou pro meu pai e falou: pastor, eu vou sair dessa igreja porque não dá. Aqui não dá para eu ficar. Eu vou procurar uma igreja que seja perfeita para mim. Meu pai virou para ela e falou: não vai estragar a igreja dos outros. Porque o dia que você chegar, a igreja vai deixar de ser perfeita. Rapaz, da onde a Raquel herdou essa sinceridade? Eu tive a quem puxar. Rapaz, não, eu vou procurar uma igreja que seja perfeita para mim. A fruta não cai longe do pé. Não cai. Você vai destruir a igreja dos outros. Não tem. Eu aprendi, pastor Mark antes de falar isso. Igreja é um lugar imperfeito, de gente imperfeita que não desiste do céu. Bom. Excelente. Isso é incrível, porque a pessoa pensa que já é o céu. Não é o céu, tá? Quero deixar isso claro para você. É só um ambiente, é o test drive, é o treinamento para ver se você sobe, se não sobe, se tu vai queimar no fogo. Eu não sei se eu entro na polêmica ou não. Nós já estamos. Não, eu tô aqui, entro ou não entro. Essa colocação do pastor Mac Anderson, perfeita. Eu só quero dizer, gente, que igreja não é hospital. Uau. E eu falei muito isso, igreja eu quero pedir perdão. Tire o pino da granada e agora... E solta. Não, poeticamente, tá? Eu entendo super bem. Soa bonito. Tá?
Poxa, eu falei isso ontem na mensagem. Que igreja é o hospital? Poxa vida. Tadinho, meu Deus. Não, poeticamente, eu entendo. Para uma canção, para um momento ali com os irmãos. Ó, irmãos, é que vamos orar um pelos outros, isso aqui é lugar de lugar. Mas institucionalmente isso é uma loucura. Porque imagina uma igreja onde todas as pessoas fossem doentes. Uau. Aí querem fazer um link quando Jesus disse que quem precisa de médico são os doentes. Mas nós já chegamos no apelo de Jesus e entramos. Uau. Então a doentinha aqui já entrou pro médico. Já entrou no consultório do médico. que já esteja saudável. É isso. No mínimo, tomando medicação um dia. Uau. Para ficar saudável. Porque se a gente pensar a igreja como um grande hospital onde está todo mundo doente, isso vai virar uma loucura. O nível de infecção hospitalar, como é, gente? É altíssimo. É altíssimo. Por que a pessoa, quando tem uma melhora, dependendo da situação, recebe logo alta? Porque é uma responsabilidade hospitalar para que aquela pessoa não fique ali susceptível a infecções piores, a doenças piores. Uau. Agora, pega todo tipo de gente amazelada, problemática, né? Joga num container gospel, Uau, fecha aquilo e um adoecendo o outro. Fora. Porque um não perdoa, porque o outro fala demais, porque o outro tem problemas sexuais que não subordinou a condição do Espírito Santo para que haja, né? Sim, ali controle. Uau. Que ambiente é esse? Mas eu tenho que tolerar tudo porque isso aqui é um hospital. Venham. Meu Deus. E quem são os médicos? Porque se até os pastores têm que ser compreendidos como quem está no hospital. Aí pega um grupo pastoral adoecido para cuidar dos doentes. Quem são os enfermeiros? Quem faz a faxina? Se for hospital nesse sentido, eu entendo. Os doentinhos vêm e os curados atuam. Uau. Agora, vamos suportar todo tipo de mazela, porque isso aqui é um hospital. O paciente é doente, a enfermeira é doente, o médico é doente, todo mundo doente. Uau. Pelo amor de Deus. Suportar a permanência da condição. Né? É isso. Quando na realidade a gente percebe que a proposta do evangelho... O doentinho é crônico, cara. A proposta 30 do evangelho anos como fazendo miséria. Sim. E a proposta do evangelho como carreira é uma proposta ascendente. Uau. É uma proposta então evolutiva. podemos pedir, já que está doente, pai, prepare e recolhe. Não, porque, amigo... Não, eu me isso lembrei agora do Salmo 84, quando o Eduardo falou, ó, vão indo de força em força. E cada um comparece perante o seu Deus, que é a ideia do tabernáculo. Uau. Agora não, vão indo de doença em fúria doença. em fúria, de vento gripe em gripe. Não. Uau, que lindo. A Raquel Lima falou sobre maturidade. Não, desculpe, relacionamento. Eduardo, né, concluiu também como maturidade. E agora eu vou devolver para a Raquel e depois o Eduardo pode comentar também, que seria excelente para o nosso diálogo. Raquel, quem tem o começo da solução para isso? Se a gente tem um grupo igrejado, tá? Que está ali sentado todas as semanas, alguns todos os dias, outros 3 vezes por semana, outros no mínimo 1 vez por semana. Colocando de crentes igrejados, tá? Quem pode mudar essa situação? Se a gente tem um raio-x de que tem um grupo grande igrejado que não tem relacionamento profundo com Deus e que sofre de uma condição de imaturidade. Com quem está a solução para isso? O primeiro, eu penso que o primeiro que tem que ser a pessoa curada a trazer essa cura para a igreja é o pastor. Sim. Porque se o líder é um dos doentinhos, eu não tenho condições de estar debaixo dessa autoridade. Se o líder é um dos que está sangrando, que está inflamado, porque eu acredito que o primeiro que tem a consciência é o responsável pela cura, no mínimo. O líder é como um pai. Sim. Né? Eu, Paulo Jaime de Carvalho Júnior, meu marido, e eu. Nós precisamos nos tratar, qualquer terapeuta fala isso. Sim. Para que nossos filhos sejam curados. Perfeito. Eu não posso esperar do Benjamin me tratar. Eu não posso esperar da Maria e da Ana. Não, maturidade, cura, maturidade emocional, né? Saúde emocional para cuidar de mim e do Paulo. Isso. Somos nós, a seiva, né? Jorra de mim e Perfeito. do Paulo para as crianças, não é o contrário. Sim. Então, o primeiro, como nós já vemos, e vocês com certeza escutam, de ovelhas que dizem assim, olha, eu não tenho condições. Meu pastor é assim, 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 minha pastora é assim, assim, assim. É um tratamento doentio, é um ensino, um pastoreio doentio, eu não tenho condições, então eu me retiro. O primeiro que tem a consciência do certo e do errado, do que é no mínimo saudável para uma ovelha, para um discípulo de Jesus, eu acredito que seja esse, ou até um líder de departamento. No mínimo, tem que ser saudável. A pessoa que está em liderança. Agora, eu quero deixar claro que o que a gente está falando aqui não é de dor.
Não. Sim, era o que eu ia complementar. Isso. Um pastor pode estar ali cheio de dores. Não. Ele não pode estar ali cheio de mazelas, de cismas, de invejas, né? De discórdia, de jogo. Não é uma questão de requerer dessa figura uma perfeição. Não é isso. Irretocabilidade. É sobre o que a pastora Helena falou, do doentinho que está doentinho há 30 anos. Exatamente. Sim. E que tem que aceitar a doencinha dele, por quê? Porque ali é no hospital. É quando você vai fazer, eu amo fazer visita ao hospital e eu preciso deixar claro que eu voltaria a fazer. Amém. Eu amo isso. Hospital, presídio. E tem pessoas que você chega no leito e você fala, você tá quanto tempo aqui? Eu tô aqui há 5 anos. Olha, eu tô aqui, eu vou pra casa, volto. É terrível. Te dá o seu coração sangra, você fala, meu Deus do céu. Eu tô aqui há 10 anos. Olha, eu vou, trato, volto, eu tô aqui. Não é isso. Perfeito. É sobre a pessoa que ela tem a consciência. Olha, eu tô com a minha alma dilacerada. Sim. Né? Nós estamos falando sobre isso. Aí é dor. Aí é dor. Não é aquela doença doméstica de, olha, me perseguiram e porque me perseguiram eu sou assim e por eu ser assim eles têm que aceitar eu ser assim. Não é esse ciclo, né? Vicioso, maligno. Raquel, você fala, eu te pergunto, onde começa, né, a possibilidade para mudar esse quadro? Você fala da figura pastoral e vocês são ovelhas de um pastor que prega a Bíblia ali de forma contundente, forte. E aí por isso que eu vou voltar agora para o Eduardo e fazer esse U aqui. Eu queria falar desse pastor, essa figura pastoral, mas não propriamente o homem. Esse a Raquel já pontuou. Não é uma pessoa saudável, que não tem esses vícios contagiantes. Sim. Mas eu queria falar agora, Eduardo, do púlpito. O púlpito como lugar de cura. E aí a gente entra também, nós 3 aqui. Perfeito. Independente de sermos os pastores daquela igreja, mas naquela hora o pastor te entregou o púlpito. Uau. Eu ouvi certa vez de uma pessoa, do evangelista Júlio Almeida, que o púlpito é do pastor. Uau. Então, quando ele te chama, tenha muita responsabilidade, porque ele está emprestando o púlpito dele. Uau. Ele está cedendo, ele está, tome aqui a responsabilidade. Uau. Nesse sentido, eu costumo manifestar até maior gratidão, né, quando eu prego em dias de domingo. Essa compreensão, acho que ela fica ainda mais latente, pastor, né, de que o púlpito é do pastor. E nesse dia, no dia de domingo, acho que isso fica ainda mais forte, né, essa consciência do empréstimo, da franquia daquele momento do púlpito. Mas respondendo ou comentando, né, sobre essa parte, a responsabilidade ela é realmente enorme. Se você parar e pensar o tamanho do que representa o momento da mensagem para aquilo para o qual o crente ficará exposto, né, durante a semana, o nível do que ele será exposto, além daquilo que ele vai ter na internet um corte de uma mensagem que tomara que seja boa, tomara que seja bíblica, tomara que seja edificante, porém não se pode assegurar que será. Então a única coisa de fato mais concreta, mais consistente, né, com mais tempo, que aquele crente vai ter na semana, uma vez, 2 vezes, 3, ou vai ser um momento de exposição bíblica. Então isso realmente eleva essa responsabilidade a um grau enorme. E acredito que hoje, ainda mais do que anos atrás, porque a concorrência entre conteúdos, ela hoje é muito mais forte, né? E a respeito de algo que a pessoa fosse ouvir sobre a Bíblia, por exemplo, né? Algo que o indivíduo vai ouvir sobre a Bíblia. Há 10 anos atrás, basicamente, você tinha o que ele ouve no culto e mais o que durante a semana? Não seria contestado. Não tinha votos concorrentes, né? Hoje não. Hoje, a partir do momento que o crente sai do culto, ele já está exposto a vozes concorrentes, né? Que tem o seu aspecto, pode ter seu aspecto saudável, porque pode dar a ele oportunidade, aí um parênteses que a gente abre, pode dar a ele oportunidade de talvez criticar ou questionar uma fala de púlpito que, se ele não tivesse esse contraponto, ele poderia morrer acreditando que é uma voz bíblica, né? E isso obviamente matou muita gente, mas o fato é que a responsabilidade aumenta muito, porque ele vai ser exposto outras e tantas vezes ao longo da semana e ao longo do mês há tantas coisas que vão concorrer negativamente contra aquilo, para distrair, para levar para um outro lado. Então a responsabilidade, de fato, da voz que parte do púlpito, ela é gigantesca, e penso que hoje mais do que nunca, né? Uau!
Meu Deus do céu. E a Raquel tá lá no púlpito, né? Filha de pastor, conhece esse lado do primeiro homem que a gente mencionou aqui, né? Que vai para o púlpito com as suas dores, com as suas angústias, com seus dilemas, mas chegando ali, está cônscio da sua responsabilidade. É um homem santificado, por isso não adoece o rebanho. É esse o pastor que a gente precisa, né? Que a gente procura e deve procurar e se levantar e buscar, porque ele existe e é a maioria. Me perdoa, irmã, só uma coisa que é a seguinte, gente. Se alguém está, né, em algum momento pensando que isso é muito cruel ou que isso é... Não seja. É simples. É só você não ser. É muito sério. Ok. Porque o fato é que, de verdade... É isso que se espera e se você no momento não pode. E se você não pode, não quer, né? não tem isso a oferecer, nenhum problema. Só não seja. Né? Eu não posso reclamar das expectativas que existem ao meu respeito como um pregador da palavra. E caso eu esteja desconfortável com elas, acabou. Não seja. Você se apresenta como pregador. Se eu decidir fazer isso da minha vida, né? Mas eu acho que é um absurdo o crente estar lá e ele querer uma mensagem assim ou assim, desde que sejam expectativas corretas ou sadias. Ótimo. Então, se eu não consigo lidar com essa expectativa das pessoas que estão ali, então ótimo. Então, o que eu faço é outra coisa da minha vida, tá tudo bem. Vamos lá. Não vou comprometer a vida de ninguém. A quem muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. Não tem outro jeito. O pai, o tio do Peter Parker, ele só tornou essa frase mais popular e ajeitou quando ele disse a quem muitos poderes até lá, uma coisa do tipo assim, falou pro Homem-Aranha, né? Mas o fato é que isso já era bíblico. A quem muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. A grandes poderes vem com grande responsabilidade. Isso. Olha, a Bíblia. Tio do Peter Parker. Não. Eu falo que se eu tivesse viva, nascida no tempo de Newton, eu diria que Newton pegou um texto e transformou numa frase de efeito. Toda ação gera uma reação. Eu falei, isso é a Bíblia. Clama a mim e responder-te-ei. Aquele que pede, como é que é? Recebe. O que busca, o que bate, a porta lhe abre. Então não foi nada Newton, isso é lei do céu. Então tá lá a Raquel, que é a filha do pastor Bonifácio, então ela sabe exatamente essa questão do pastor, né, que se coloca ali como um lugar de refúgio, um lugar de oração, um lugar de acolhimento, de abraço, deixando, né, de lado um pouco as suas questões para estar ali sendo uma bênção. Mas você também está ali como essa porta-voz, como essa pregadora. E você olha aquele povo todo sentado e, de repente, você tem que decidir ali, especialmente, o que você vai entregar. Por que eu digo ali? Porque o pregador, ele se prepara antes. Sim. Mas enquanto ele está sentado ou em pé adorando, todas as impressões do que está acontecendo ali, o Espírito vai colocando, né, num funil o coração dele para um desfecho final. É isso. Isso ainda te gera algum tipo de preocupação? Eu diria... qual é o grau de responsabilidade ainda, Raquel, diante disso? Né? É um temor. Perfeito. Muito sério. É muito sério. É temor. Porque você não consegue se acostumar. Por mais que você faça isso todos os dias, a quem depende de Deus, integralmente, né? Quem depende de Deus, você falou tudo. Qual é o meu maior desespero? Chegar num culto na hora de pregar. A minha vontade é falar, Senhor, Alexa, toca a trombeta. Não, é desesperador. Porque é o que você falou. Você precisa perceber o ambiente do culto. Uma coisa é você acorda, você faz um devocional, você tem o teu tempo com Deus. Mas quando você chega no culto, tem dias que Deus vai falar com você, hoje você vai pregar sobre isso. Mas tem dias que não. A maioria não. A maioria é você ter alimentado, você está cheio de Deus, você está cheio da palavra. E aí a pessoa pergunta assim, pastora, qual é o texto? Eu falo, eu não sei ainda. Eu sou o terror dos irmãos da mídia. Quantas vezes aquele irmão brota do meu lado? O Paulinho e eu penso, é teu fã. Gente... Eu sou o terror dos irmãos da mídia. A vontade é chorar. Aí eu tenho que falar, irmão, eu ainda tô orando. Porque eu tô. Sim. Vai mentir? Eu tô. Alguém, né? Eu respeito, eu estou aqui para dizer que eu amo, eu sou fã. Que sabe há 3 meses atrás que vai pregar em julho. Eu acho isso lindo, eu sou tua fã. Mas tem a pessoa que, de fato, ela está debruçada na palavra, ela ama a palavra, ela ama a presença de Deus, ela depende de Deus, ela orou, ela leu, tudo. Mas ela está ali, Senhor, o que o Senhor tem para essa igreja, para o hoje? E eu também tenho muito aquela coisa, Raquel, de esperar até próximo às últimas confirmações. Uau. Porque
Porque pra mim é muito sério. As pessoas vão dizer assim, mas não estava preparada? Não orou antes? Deus tem duas bocas? Então Não, eu fui pro baile e do baile eu fui pro culto. Eu não tenho paciência. Você não tem noção, talvez você não tenha a noção clara do que a gente está dizendo. É isso. Entendeu? Eu não posso errar. É isso. Isso é muito sério. Às vezes alguém me diz assim, mas é errar. Né? Todo mundo erra. Não, você tem que entender que o erro de uma digitação é uma coisa, o erro em um anestésico para uma cirurgia. Como eu fiz esses dias. Falei outro. que o profeta Samuel que corrigiu a Davi. Aí eu coloquei na legenda. Foi Natan, gente. Mas nesse caso foi erro de digitação. Não, eu falei. Não, mesmo você falando, é comparado a uma digitação. Entendi. Quando você erra um nome. Entendi. Agora você imagina você errar um princípio. Uau. Você errar, por exemplo, a mensagem do dia. Mesmo que seja uma mensagem impecável, intacta no esboço. Mas não era para quem. Mas tinha uma pessoa ali para ser salva por acto. É esse temor. É esse temor. É exatamente aquela pessoa que chega no final, ou talvez nunca chegue, mas a maioria, quando podem, né, encontram você ou em outro momento e falam, naquele dia, Deus mudou a minha vida, naquele dia eu entreguei minha vida a Jesus. Gente, isso é até interessante, a gente está falando sobre essa questão do quanto aquele momento, aquele ambiente, né, existem muitas igrejas que têm 2 celebrações no domingo, por exemplo, né, manhã e noite, ou às vezes 3 e tal. E o pastor da igreja, comumente, ele prega a mesma mensagem. Sim. E ok, tudo bem. E às vezes me perguntam a respeito disso, né? E eu digo o seguinte, eu já preguei a mesma mensagem em 2 celebrações do mesmo dia, já preguei mensagens diferentes, já preguei em 3 celebrações no domingo, 3 mensagens diferentes. Uau. Ok? E por que isso? E às vezes algum líder chega para mim e fala assim, pode pregar a mesma mensagem? Por exemplo, preguei de manhã, aí chega à noite, aí o pastor vem e fala para mim, olha, pode pregar a mesma mensagem porque é outro povo. Aí minha vontade é responder, então, mas justamente por isso talvez eu pregue outra mensagem. Uau. Porque outro povo, no sentido de não são as mesmas pessoas da manhã. Pode ser que justamente em função disso, aquela composição, aquele grupo, naquele momento, precisa ouvir uma outra mensagem. Uau. E também pode ser que não estou dizendo que isso é uma regra, ok? Sim. E até entendo que na visão do pastor local, seja imprescindível até que ele pregue a mesma mensagem, porque ele precisa que todo ele tem um comunicado o rebanho dele precise beber daquela mesma água naquele dia, porque é uma instrução que ele precisa. É isso. Ok, quanto a isso, absolutamente entendo e faria a mesma coisa se pastor local. Mas acho que o evangelista ele talvez possa se dar essa liberdade. Contudo, eu sempre prezo por respeitar a ordem do culto e as deliberações do pastor. No final, faremos como ele quando o pastor entende que é a melhor coisa que se prega a mesma mensagem, é o que eu faço. E aí eu vou dar vou pegar um gancho, mas vou pegar o gancho e vou virar tudo. Ih, Jesus, o gancho, mas vai virar tudo. Coloca uma música de tensão aí no fundo. Porque falando nisso, nessa questão de seguir a ordem do culto, etc e tal, esses dias eu estava pregando em algum lugar, não me lembro aonde, mas eu estava de terno e gravata e alguém foi e comentou assim para mim, acho muito legal que você sempre coloca a roupa de acordo com o que a igreja usa, etc. Pelo amor de Deus, eu preciso desse assunto nessa mesa. Por favor. E daí, isso é fato, né? É verdade. De verdade, eu, em todas as igrejas que usam terno e gravata, eu também uso, até porque eu adoro usar. Até o assembleano raiz. Preciso dizer que houve tempos da minha vida onde eu estava louco para me livrar do terno e gravata. Ele viu minha olhada assim para ele. Preciso dizer. Mas hoje eu usaria mais, se pudesse, né? Mas, enfim. Então, eu disse que ia puxar um gancho, mas ia virar tudo porque quero falar de algo que é muito interessa a você, que há um reconhecimento global da sua autoridade e gosto. Gente, por assunto. Favor, eu vou sair dessa mesa curada. A outra falou que eu brilho, a outra falou que é a rainha da caixinha. Agora, reconhecimento global nessa área. Vocês estão para me respeitar? Dá ou não? E é um tema que a mim muito me interessa também, que eu também gosto muito, que é a moda. Vestimenta. Inclusive, eu vi pessoas pedindo para ele dar dicas de moda masculina. Ok, sendo assim, então, se você que está acompanhando aí, se você está de acordo que eu, de alguma maneira, seja no meu perfil ou seja num outro perfil, fale um pouquinho sobre estas questões. Postura, por favor. Comente aí, por favor, que eu preciso. Não, quem não comentar tá com inveja, tá oprimido faz tempo. Quem não comentar, faz o que eu faço. Eu ligo pra ele e falo assim, irmão, eu comprei pro Leomar a camisa tal. Isso. Monta o look. Gente, eu comprei pro Leomar um paletó, um blazer vermelho. Mas o que aconteceu? Esse cara montou o look. Mentira. Pra dar certo o blazer.
Um casamento tão O bonito. blazer vermelho pode dar muito errado. Mas Você deu também pode muito dar certo. Graças a Deus. Porque, inclusive, eu comprei na presença dele, não foi? Sim, exatamente. Graças a Compramos, aí ele falou, não, isso só dá de um jeito assim. Falei, é esse que eu quero. Aí no dia eu fui, e aí? Pronto, acabou. Deu certo. Deu certo. Então, Raquel Lima, fale para nós, por favor, qual a sua relação, seu gosto, seu apreço, e faça também, claro, uma análise assim, diga para nós o que você está vendo assim no gospel brasileiro, tá dando certo, tá dando errado, às vezes dá muito errado, às vezes dá muito certo, como estão se vestindo? É desesperador. Pode trazer um chá pra mim? Eu tô tossindo. Fale Eu mais sobre acho que isso, agora eu vou por favor. tossir mais. Defina melhor a palavra desesperador. Eu, quando estava na faculdade, eu falei, olha, Deus me deu uma ideia. Eu falei, meu trabalho final, se eu puder embutir Jesus, eu vou fazer isso aqui. Me vestindo da maneira de Deus. Na Bíblia, todas as vezes, seja rei, seja alguém que estava se humilhando, sempre estava relacionado à roupa. Adão e Eva, quando pecaram e Eva fez aquela besteira, quando chegar no céu eu vou conversar com ela, tinha roupa. A roupa, ela está inserida em tudo. Quando Isaías fala, né? Isaías 60... Quanto? Vestes de louvor? Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Roupa. Se alguém estava angustiado, triste, amargurado, tirava a roupa de honra, tirava a roupa bonita e se vestia de pano de saco. Então, roupa fala muito não só sobre quem você é, mas sobre o que você está vivendo no momento. Eu falo que quando eu quero confundir o inferno, eu fico linda. Passo uma Ruby Rose na olheira e saio. Porque o cão vai ficar surtado, dizendo, tá na luta ou tá na benção? Tá bem ou tá mal? Mas nós, agora eu vou falar para homens e mulheres, o negócio tá tão doido que uma galera entrou numa rota de roupa cristã, vestes cristãs, look cristão. Que de cristão tá difícil. Tem umas irmãs que elas estão usando umas saias, e já que me foi dada essa oportunidade, Meu Senhor e Rei. e eu preciso falar, que não é uma saia, é um plástico a vácuo. O pastor Helena gostou dessa parte, porque eu tô antes. É uma saia preta. É um durex. isolante. Se é preta, é uma fita isolante. Ou é um durex. Que você consegue ver a alma da irmã, se a alma tá Mas adoecida. se é saia, é moda modesta. Pronto! Meu Deus, essa... Eu tenho que abrir, né? Porque eu, a defensora da saia, se eu não abrir já chocando, aí eu vou te deixar tímida. Não vai nunca. Acaba com essa moda modesta hoje aqui, vai. Nós estamos aqui para levantar uma bandeira. Que diacho de modéstia é essa? Que nós conseguimos ver o molde do teu corpo, minha irmã. Vamos falar sério. É mais fácil você sair nua. Não, já que é pra Pelo chocar. menos alguém prendia. Não, porque se alguém... Não, vamos falar sério. O que é a modéstia, Raquel? É a roupa que eu me visto e eu pergunto antes de me vestir, Espírito Santo. Alguém falou sobre isso e isso já se tornou uma frase. Você andaria do meu lado? Jesus, você andaria do meu lado vestido assim? Rapaz, é papo de a pessoa olhar e você falar, é ou não é? Serve ou não serve? E vamos acabar com essa história. Vamos falar sério aqui. Com todo respeito, eu nasci na Bleia. Quem me apresentou foi Daniel Bergo na Vingre. Erguida. Vamos acabar com essa história que o fato de estar de saia e de vestido está decente. Tem irmãs que o decote dela é mais profundo do que aquele texto que a Bíblia fala. O salmista disse, se eu fizer no abismo... Se eu fizer no abismo, a minha cama ali tu estás. Irmã, que vale é esse? É o vale de Jaboque que vem. Isso não é um decote. Isso é o vale que o salmista diz ainda, que eu ande pelo vale. E assim... Agora é da sombra da morte. Muito. Então, vamos só fechar esse ponto. Antes de sair de casa, consulte ao Senhor. Quando estiver na rua, consulte ao Senhor. E quando voltar, consulte. Quando você for comprar uma roupa, você pergunta pra ele. Não pergunta pra quem tá do teu lado, não. Senhor, você tá nisso? Ou eu tenho uma pombinha bem pequenininha no meu corpo que tá querendo me usar? Segundo ponto, você... Isso. Tá querendo dar uma rodada leve. Segundo ponto, sobre o que o pastor Eduardo falou das pessoas dizerem que ele vai trajado de acordo com a igreja, de acordo com o ambiente, de acordo com o costume local. Vamos deixar isso claro aqui? Eu sou alguém que tem a minha identidade, né? O estilo, assim como você. Pastor Helena é mais romântica, é mais maravilhosa, renda, brilho, e é o seu estilo. Mas desde sempre, eu amo. Você tá na church, você tá de tênis,
saia jeans, uma terceira peça, uma blusinha por dentro. Você tá na bleia, você tá de vestido. Ela você me tá com a acompanha sandalinha, mesmo. eu sou tua fã. É isso. E te respeito, te amo. Pastor Eduardo, é bleia? É o terno? Ah, mas eu tenho o meu estilo. Então, eu vou colocar um terno de acordo com o estilo. Eu vou colocar um vestido de acordo com o meu estilo. Eu tô na parede preta, na church, é tênis, calça larga, terceira peça, brincão, que eu amo, aleluia. Eu estou na Assembleia de Deus, eu vou me trajar de acordo. Agora, você quer ver me matar, rapaz? Vai pegar a faca de laranja e me mata. A pessoa está num congresso, numa Assembleia de Deus conservadora, e ela tá com Um algo. Posso falar? Uma roupa como alguém que está indo para academia. Uma roupa como alguém que está indo ao shopping. Não. Ou você respeita o ambiente que você está, ou você se traja de acordo com aquele ambiente, ou como dizem os adolescentes, pede para sair. E essa questão da roupa, Raquel, como se estivesse no shopping, como se estivesse na academia, isso não deveria acontecer em nenhum púlpito. Nenhum. Eu não sou, isso é bom deixar claro? Sim. Porque alguém vai assistir esse vídeo e vai dizer: ué, mas eu não posso ir. A igreja vinde como estás, irmão. Eu tô dizendo a você que está indo ao culto. Não. Prestar culto, lembrando que num cartório, num fórum, você não entra de qualquer jeito. Sim, eu quero deixar isso claro. e no caso, eu estou falando pontualmente até para o púlpito. Sim. Porque eu sei que ali existem pessoas que acabaram de chegar, pessoas... E não tem como se vestir e tratar de outro jeito. Só que você se coloca ali por alguns minutos como um centro, né? Eu aprendi com uma das professoras do curso que eu estou fazendo para terapeuta que a roupa é uma armadura. Uau. E ela não é evangélica. Uau. A roupa é uma armadura. Com ela eu aprendi a fazer algo que me ajudou muito. Eu me arrumo para trabalhar no escritório de casa. É isso. Ela termina dizendo assim: ninguém vai à guerra de pijamas. Meu pai, é isso. Então a roupa define muito do que você foi fazer naquele dia. É isso. Né? O que você está fazendo ali. E há essa confusão generalizada sobre isso. E isso também parte do quê? De uma tolerância exacerbada. Né? Não, deixa. Aí o pessoal pirou. Coisas que não se imaginaria anos atrás. E aí eu já estou falando tanto em igrejas como a Igreja Assembleia de Deus, pentecostal, como igrejas históricas, como igrejas neopentecostais. Não tem distinção disso. É isso. Está havendo uma crise de mentalidade, né? E a gente precisa voltar a tempo de... Isso aqui faz sentido? Pronto, disse tudo. Seja onde a gente estiver. Mas esse lance do terno que o pastor Eduardo falou, meu irmão... Eu chamo ele de pastor quando estou em público, e algumas coisas esqueci que eu estou no pódio, irmão. Isso é muito legal, Irmão porque pode. a igreja se sente respeitada. Pronto. Você disse tudo. Claro. E eu não me afasto de quem me ouve. Por que só se eu estiver atrasada, né? E vou com a roupa que eu estiver. Isso é uma exceção. Por que eu não coloco o meu supercoque, ou não coloco, né, uma roupa assim mais tradicional para um ambiente neopentecostal? Porque eu não quero perder aquele público. Uau, é isso. Eu não vou fazer nada que vá contra o que eu acredito, porque inclusive eles me convidam porque me amam e me respeitam. Sim. Mas se eu puder dialogar de forma mais fácil com aquele povo, para que eu vou fazer o contrário? Pronto. Não é inteligente. E é uma questão de honra, eu quero só fazer essa pontuação. O Eliomar tem uns cortes rápidos, assim, com algumas coisas, né? E ele começou a observar um pregador que sempre que ia na nossa igreja, que usa paletó e gravata, que usa terno, especialmente em cultos, né, pontuais, assim, o cara ia sem. Só que o Eliomar observou que em outras igrejas onde eu encontrava, igrejas tradicionais, ele ia de terno. Ah, não, mas é porque é pastor Heleno e pastor Eliomar. Em tempos em que a igreja tinha um número de membros menor e uma visibilidade menor. Uau. Então o Eliomar foi direto com ele. O Eliomar olhou para ele e perguntou: rapaz, por que você vai de terno em outros compromissos e aqui você vem assim? Eita. Não é o esposo da Helena Raquel, é o pastor da igreja. É o pastor local da igreja, dizendo nas entrelinhas assim: por que não honrar aqui também essas pessoas? Uau. Isso é algo que a gente tem que pensar com muito carinho. Sim. Em detalhes, Raquel. Não é só o paletó e a gravata. Não. Sabe? É como a gente se apresenta em lugares onde as pessoas são mais humildes. É isso. Como a gente se apresenta em lugares de menor visibilidade. É isso. Que tipo de roupa e que tipo de fala a gente tem ali? De entrega, né?
Tem uma galera que, dependendo de quem vai ouvir, ele tem uma entrega. Chegou. Tem uma Porque se você entrega. vai, de repente, com uma bolsa X, dizem que você tá querendo humilhar as pessoas. Pelo contrário. E às vezes você nem tá ligando para que você tá usando. Às É a vezes sua a gente bolsa. até pensa... É a sua bolsa. Quando eu tenho Só tempo por de isso. avaliar tudo, eu até penso, isso aqui é aqui, isso aqui é lá. Mas às vezes a cabeça que não tá focada... Porque às vezes a vaidade é do outro. Isso. A cabeça que não tá focada, você pega só o que é seu e sai. Mas o que você falou é o que de fato importa. Que entrega você dá É isso. quando o lugar não te dá visibilidade, aonde o grupo ali é menor. E, de fato, é a entrega do lugar sem visibilidade que vai te levar pra visibilidade, Meu né? Deus. Porque Deus não é incoerente. Ou vai validar a visibilidade que Deus te deu. Amém. Porque, Raquel, Deus tira, tá? Muito. Deus dá e Deus tira. Tira. Nessa curta vida nossa, a gente sabe de pregadores que Deus deu um lugar Uau. e que desfizeram tanto da igreja. Tanto da igreja. Não era por valor de salário recebido, não. Porque hoje parece que a doença do século é só saber quanto a gente ganha. Uau. Mas chegar numa igreja, recusar comer uma coxinha. Não porque está em tratamento médico. Tudo a gente tem que explicar. Tem, né? hoje tem que falar. Chegar num lugar e... Quando, em certos ambientes, sorrir. Porque tem a pessoa que é sisuda, tudo bem, que é tímida. Mas imagina a Raquel, que vive rindo pro mundo todo. Rapaz, é surreal. Chegar numa igreja, numa Eu fui- comunidade de cara Eu fechada. fui fazer exame esses dias, tomando um monte de medicamento. A mulher, pastora, tu é muito engraçada. Eu... Pastor, eu te amo. Eu falei, mulher, ei, tem uma caixinha tua. Eu... É isso. É a pessoa que ela é um camaleão, né? Ela se adequa de acordo com o ambiente, né? Dependendo da visibilidade, dependendo do que ela tá vivendo, dependendo de que ela tá recebendo. E aí o Deus que levanta a Ana disse que ele também abate. Então tá Abate. tudo tranquilo. E abate com força. Agora essa da Raquel é demais, gente. A Raquel falando, o que a moça falou na sua caixinha? Eu tenho uma pior de todo mundo. Eu tô deitada, eu estava, né? Deitada em uma UTI Não. de fraldas. Depois da cirurgia? Não, quando eu tive pancreatite. Sim, meu pai. Morre ou não morre? Cancelado. Eu não sei se ele estava ali para me ajudar ou para me piorar. O jovem passou por mim, o técnico, né? Passou por mim, olhou assim, chibolete. Não, foi pra curar. Pra quem não sabe, Foi procurar. chibolete é uma Muito fala forte. de uma mensagem minha que ganhou marcou. repercussão naquela época. Não, até hoje. Né? Aí eu tô lá, de fralda, me sentindo vulnerabilíssima. Eu não julgo esse jovem. Tu faria Eu o mesmo? Não, eu falei, ó, eu sei que você tá fraquinha, vou soltar o microfone aqui. 2 minutos de uma saudação. O que você acha desse texto? Aí ele passou aí, chibolete. Daqui a pouco ele volta, gente, Ai. pra me ajudar na higiene de algumas coisas que eu precisava. Não a fralda, provavelmente, que tinha uma outra pessoa lá. Sim. Mas eu falei, será que ele não percebeu que tá um Não, pouquinho é fã, constrangedor? ama. Ele falou, não vou deixar passar. Não, essa palavra é muito séria. Mas a verdade é que até isso a gente busca, de alguma maneira, né? Às vezes tentar relevar por entender a alegria, o momento, Sim, né? você tá que, doido. que a pessoa está. É o Sim. amor. E que para ela, naquele momento, Sim. é o momento, né? Sim. Como numa... Sim. São 3 dias ali de um congresso, né? Onde as pessoas se prepararam para aquilo o ano inteiro. Uau. Você vem de outros tantos, mas aquele é o único que aquela pessoa está Pronto. experienciando naquele momento. Eu né? falo isso. Então, eu isso falo, tão hoje é meu bacana. primeiro dia aqui. É. E, Olha, e dá pra ser humilde e dá pra se colocar no lugar. sim, ser gente, né? É o mínimo, né? É o mínimo. Eu falo, ninguém ganha de Jesus. Quando o Eduardo falou agora, da gente entender, e eu quero dizer, Raquel, que isso é reconfortante encontrar um irmão. Tá? É. Porque ali no ambiente de culto, tudo bem, mas na UTI, quando você encontra um irmão. Verdade. Eu me lembro quando a minha mãe foi hospitalizada, a enfermagem, às vezes, as pessoas do hospital pediam foto comigo e com a Camila. De um lado, vinha aquela coisa assim, meu Deus, será que não percebe que a gente está tendo quase um troço aqui de aflição? Porque era UTI, e depois intubação. Mas a gente, tanto eu quanto a Camila, a gente sentia assim o alívio de... Tem um crente. Tem tô um sozinha. crente aqui. Não tô sozinha. É isso. O Tem uma sentimento é esse. pessoa aqui que vai ajudar a gente, sabe? Nem que seja com um olhar afetuoso. É uma sensação de segurança. A partir daquilo ali, eu comecei a não me sentir mais tão invadida em lugares hospitalares. Porque eu me sentia. Vou ser muito franca, eu me sentia. Uma outra vez foi que eu estava para fazer uma ressonância, eu já estava muito fragilizada com as enfermidades que tinham acontecido, com a parte da minha mãe. E fora na- que o exame em si, a ressonância é... Gente, agonia. será? Um pouquinho. Você tem? É para não deixar ninguém com medo? Não, eu entendo. Mas olha só, quando você está fragilizado, você potencializa mais. É isso.
Antes eu entrava nos hospitais e pensava assim, meu Deus, que ninguém me veja aqui, olha, eu já tô nervosa, eu posso até acabar sendo grosseira com alguém. Mas depois dessas experiências, Deus, onde tem um crente aqui? Uau. Aí quando eu cheguei numa ressonância um dia, era um dia de domingo ou feriado, não lembro, sei que tinha pouquíssima gente. Aí uma irmã olhou pra mim e disse assim, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Eu quase que me ofereci, Conhece. Conhece! Eu mesmo. Essa pessoa aqui, ó, pega a foto. É isso. Obrigada por esse amor, obrigada por esse carinho. Acho que nós três podemos dizer isso, né? Meu Deus do céu. Quantas vezes isso foi balsâmico, né? E é. Quantas cura. vezes? É cura, é cura. E é legal os crentes se anunciando, né? Se comunicando. Às vezes eu entro, por exemplo, no aeroporto, aí entro no banheiro do aeroporto. Ah, bonitinho. Aí eu percebo que é a pessoa que tá lá, às vezes o cara que tá lá limpando e tal. Aí ele olha, se te reconhece, aí ele começa a cantar um hino. Tipo, você tá esperando. Tipo assim, ó, tô aqui, sou dos teus. Aí, ó, paz do Senhor, irmão. Agora, legal, a mulher chegou pra mim no aeroporto e falou assim, eu amo as tuas canções. Aí eu falei, essa parte... Diante de Deus. Essa parte... Depois do chibolete, só essa. Não, mas aí você ainda canta alguma coisa, né? Não, você não tá Não, entendendo. canta muito. Alguma Não, coisa não, canto eu não, no ciclo de oração. Não. Eu amo as Da tuas próxima canções. pode Eu falei, trazer a irmã que Senhor, canta. Raquel Tá Lima. me confundindo com quem, no caso? Senhor, era aquela canção que tu canta assim, ó, Jó, como pode aí? Não. Falei pra Midian, me respeita, quando você não puder ir, me manda. Porque as pessoas já estão nos confundindo. Eu falei, da mesma cor, né? Do mesmo timbre. Temos uma melanina Eu um amo. pouquinho a mais. Eu amo. Carinho, o povo. Gente do céu, vou falar pra vocês, ó. Vontade... Não dá. E tempo, Não. e querer, e assunto, mas tempo a mais de metro. Não vamos acabar, não. Acabando? Mas como a gente Ainda tá tentando... tem uma coisinha pra a gente rolar. tá tentando, assim, ficar educadinho, ficar bonitinho, criar, assim, um tempo médio Uma de duração impressão, para este isso. programa. Uma boa impressão. Né, de que somos pessoas organizadas e legais e que não vamos zoar o plantão E da somos. internet. Né? A gente tá tentando, assim, segurar um pouquinho o nosso tempo. Porém, este podcast, sempre em seus momentos conclusivos, falará de irmãos. Uau. E perguntará de irmão para irmão, Uau, tanto no legal. sentido biológico como no sentido fraterno, alguma coisinha interessante e intrigante. Eu farei uma pergunta de natureza dos irmãos de sangue, ok? Hoje é seu dia. Bora. Você, como uma irmã de dois irmãos homens, mais duas irmãs mulheres, Sim. né? Você tem quatro ali olhando, dois para um lado, dois para o outro. Já passou por isso, com certeza. Pode ser que passe até hoje, não sei se sim, saberemos agora. E a verdade é, pegar uma roupinha, um acessório emprestado de irmão para irmão, pode, irmão? Assim, pegar pode. O problema é... O que não pode é achar que é teu. Ai. Não, assim, de verdade, como eu sou a caçula, eu não tive tantas coisas perdidas, mas as minhas irmãs já perderam. Porque o irmão pensa assim, se é do meu irmão, É meu. é E meu. não dá mais nele, inclusive, E se um né? irmão meu... Eu vou falar igual eu fui esse meme esses dias. Se a pessoa não é capaz de me levar pra passar umas férias em Dubai, o que ela pode fazer? Se o irmão não pode me prestar uma blusa. Assim, eu tenho aqui uma denúncia. Meu irmão, pastor Gesiel, ele já roubou vários DVDs. Meu Deus. Do tempo do Isso é DVD. coisa séria, tá? CD. Do tempo do CD. Aí esses dias teve uma guerra na família, porque eu fui na minha mãe. Coisas que eles deixaram solto, eu fui lá. Aonde, Raquel? Arquivos confidenciais do meu pai. Sim. Peguei o caderno do meu pai de estudo e o caderno de canção. Teve um pequeno tumulto. Nós vamos pegar. Eu falei, tiveram a vida inteira. Deixaram, logo é meu. Mas pode. Pode, agora, tirando a parte da brincadeira, com limite. Tem coisas que é do irmão e não é doação, tá? É um empréstimo, tá? É só uma pontinha. Se emprestou, por favor, devolva. Não tô jogando verde, Eliel, mas se Deus te tocar... Se o Senhor te tocar, entenda. Devolva minhas coisas que estão na tua casa. Emprestar pode, irmão. Tá bom. Não devolver, não pode, irmão. É decidido desse jeito, então. Pronto, tá organizado desse jeitinho. Raquel, agora é a minha vez do Pode Irmão com você. Bora. E agora não são os irmãos, né, sanguíneos, os irmãos adotivos. Agora é outro nível. Agora é a nossa fraternidade, os nossos irmãos espirituais. Meu pai.
Raquel, um irmão, entenda também no feminino, pode emprestar as sobrancelhas para quem está treinando. Treinar? Gente, eu boiei nessa pergunta completamente, mas agora, ela tem feminina. Um contexto e será explicado. Sim. Agora eu vou falar da área da beleza. Muito bom. Da área que me cabe. Que, pra quem não sabe, trabalhei 19 anos em salão e respeita. A irmãzinha tá lá História. precisando, né? Não fez o curso ainda. Ela tá treinando. Ela não fez o curso. Que Jesus tem entendi. misericórdia. Entendeu? Mas ela quer começar. Deus meu. Assim, que esse treinamento, eu preciso deixar isso claro, seja sem a rena. Eu quero... Por quê? Não vai fazer um sinal da não Nike. Pode treinar numa boneca? Não pode treinar numa boneca. Tem! Assim como Um tem manequim. corte em boneca, tem o treino também em boneca, mas assim, não é na pele do ser humano. Então eu te indico, como algumas da área vão concordar comigo, treina no punho. Aqui, ó. No punho, não. No... Como se chama? Pulso, né? Não, pulso pulso é baixo. aqui. É punho mesmo. Dorso, é Não, dorso. punho é Chama aqui. dorso. Ah, tá. Dorso. Olha. Palma da mão é aqui. E fica na dúvida agora. Fica mais bonito. Não é a mesma pele. Porque se você desgraçar a sobrancelha de uma irmã, você vai destruir a autoestima de alguém. Aí o teu custo, que era menor, vai ter que pagar terapia. Você tá entendendo? Você pode destruir um final de semana de uma pessoa, até 15 dias, até Casamento, o pelo... quem sabe? Ou impedir um casamento? Ou impedir. Até o pelo crescer, até o sinal da Nike sair da testa. Porque essa aqui é a questão, né? A recuperação demanda tempo. Você tá entendendo? Tem Sim. coisa que é melhor você dar um outro jeito do que ter um trabalho melhor. Conselho. Conselho. Poder pode, mas não deve. Não deve. Guarde o que é seu. Pra que ninguém tome a tua tire as suas sobrancelha. sobrancelhas. Olha, Raquel, infelizmente eu conheço um caso, tá? Sim. Uma das meninas que cuida das minhas, a gente conversa muito, é uma pessoa muito bacana, e ela falou sobre uma amiga dela, uma conhecida, né? Que sempre estava ali tudo com ela, e foi fazer com outra pessoa, e infelizmente deu um problemão, e a pessoa ficou em depressão. Ela não conseguiu lidar com a questão, né? Porque é no rosto, e aí demorou a ter uma melhora, porque Deus. não volta mais onde estava. Uma melhora. Ela deixou uma profissional que ela já conhecia, de confiança, Jesus. no momento de necessidade, foi com outra pessoa. E isso custou para ela, assim, uma porta. Obviamente não foi o motivo, mas foi o gatilho, né? Uau. E ela passou, assim, meses sem querer sair de casa. Então, tudo que diz respeito a gente, ao nosso corpo, à nossa vida, tem que ser tratado com muita seriedade. Então não pode. Já viu? Raquel, que bom. Ah, não. Que bom. ótimo. Coloca a vinheta aí. Ah! Gente, que alegria. Olha, nós temos um presente pra você, um presente do Pode Irmão pra você. E Mentira. a gente pensou assim, o quê? Ah. E você é uma brasileira, Raquel. Muito. Né? Você ocupa um lugar hoje muito especial, Glória a porque Deus. você é uma mulher, você é mãe, você é negra, né? E a igreja, né? Ela tem muito dessa negritude aí no pentecostalismo, nos Verdade. púlpitos, no círculo de oração, né? Nas grandes guerras que a gente entra aí na oração. Quantas mulheres da minha infância que eu lembro, né? Uau. Lembro de mulheres brancas, obviamente, mas eu não estou diante de uma mulher branca, estou diante de uma mulher negra, então eu estou falando dessa força, né? Dos corais, das regências. Então você é uma pastora brasileira. É brasileira porque é fluminense, Sim. né? E a gente sabe que o fluminense ele tem aquela coisa bem gostosa, né? Da oração, do Uau. pandeiro, dos louvores, das canções. Você é brasileira porque não se coloca numa forma europeia ou norte-americana para encontrar o seu lugar. Uau. Você encontrou o seu lugar como mulher cristã com toda a sua brasilidade. Uau, que lindo. E isso é algo que mexe dentro de uma geração. Amém. Muitas meninas, muitas mulheres vão andar nos seus passos, Raquel Oh, Lima, Deus, amém. porque você não prega como europeia, você prega como brasileira, Meu Deus. da Baixada Fluminense. Da Baixada. Agora sim. Belfort City. Enquanto outras, né, com um tom europeu também alcançam milhares e milhares. Mas a nossa Raquel Lima Amém. é a nossa. Ah, meu Deus. É Coisa Brasil. linda. E aí, eu Zil. trouxe para você a nossa Bíblia. Gente. Opa!
pastoras do Brasil. Palmas. Para que todas as vezes que você acessar as nações do mundo, Amém. estará entre as europeias, entre as norte-americanas, entre as africanas, entre as asiáticas, uma pastora do Brasil. Jesus me guarda da inveja. Beijo, linda. Ai, nós que coisa te mais amamos. linda. Eu amo vocês. Gente, eu vou ter que voltar. Raquel, não quero convidar. Eu vou voltar assim mesmo. Eu vou voltar assim mesmo. Obrigada, eu amo vocês. É um prazer, uma alegria estar aqui. A gente vai deixar você mandar um beijo pra mãe e pro pai, né? Por favor. Não, pastor Bonifácio não, ele tá na glória. Gente, pode mandar. Se o pastor Bonifácio receber por lá, que vem subindo, ele pode mandar pra minha mãe também. Ai, gente, eu amo muito. Fala, meu amigo. Não, pastor Bonifácio não sobe, não. Não. Pastor Bonifácio, na pior das hipóteses, desceria. Por favor. Subir, não, Senhor. Saúl, não. Teria sido Samuel essa aqui. a parte que denunciava que não era Samuel. É muito forte. Gente, olha, Raquel. Fala, amigo. Obrigado demais pela sua presença aqui. Eu que sou grata. Claro que o pessoal todo aí já está bem inteirado nisso, mas sempre tem um desligado na vida, então deixa, por favor, suas redes aí para o pessoal continuar, quem já está e quem ainda é um desavisado da vida, começar. Não, tem muita gente. Hoje mesmo a estar com você nas redes Pelo sociais. amor de Deus, Raquel Lima A Oficial no Instagram, Raquel Lima no Facebook, Raquel Lima no TikTok, Raquel Lima Oficial no YouTube. Raquel, não quero seguir. Vai ter que seguir. Eu ia focar realmente nisso no YouTube, porque Instagram as pessoas normalmente já seguem, né? Sim. E talvez a pessoa te ame, mas ainda não tenha ido no seu canal. Por favor, Raquel Lima Oficial. Se tiver outra, é fake, é mentira, é obra de engano. É oficial. E por falar em canal, falar em amor, falar em tudo isso, claro, vamos deixar aquele recadinho básico. Pelo amor de Deus. Porque esse canal está começando. Na verdade, ele precisará da sua ajuda, do seu apoio. No mínimo. De forma contínua e permanente, mas, por favor, sobretudo nesse início, é muito, muito importante que você se inscreva, né? Então se inscreva, por favor, mas não vai deixar para depois, que você esquece. Se inscreva agora. Eu esqueço, nós esquecemos, ok? Então, por favor, inscreva-se no canal, ativa as notificações através do sininho. Curta. Deixa seu like, que eu fui corrigido pela Maria, de que a expressão adequada é like. Deixa o like. Você deixa o seu like aí, por favor. E, claro, espalhe essa mensagem para a notícia de que existe o Pod Irmão. O Pod Irmão começou. Gente, e começou com Raquel Lima. Para, me ajuda. Gente, porque querido, eu e Eduardo foi só ensaio perto disso aqui. Não faça isso. Não faz isso. Beijo grande, até a próxima. Vamos dar um tchauzinho. Beijo, pra essa gente. galera abençoada. Tchau. Tchau, Beijo, gente. Até breve. Até a próxima. Pod Irmão. Pode? Pode.